Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, começo sempre agradecendo a você por almoçar comigo no programa de maior audiência qualificada do horário. A cada novo sábado, conquistamos ouvintes que participam e indicam os nossos convidados. A Jovem Pan News Campinas é a sua rádio da credibilidade. No programa de hoje, vamos conversar com o advogado e professor Pedro Santucci, que tem sido uma referência para inúmeros alunos apaixonados pelo direito penal. Santucci lecionou mais de 42 anos na PUC Campinas, tradicional curso de direito, entre outros espalhados pela região, e pelas mãos da coordenadora da Unitá, sua ex-aluna, advogada, professora Carolina De Felipe, retorna para a sala de aula aos quase 85 anos, com a mesma energia que pautou e pauta uma vida dedicada à ciência criminal. A experiência de professores tarimbados é fundamental para estimular os acadêmicos do direito e também motivar jovens mestres. Santucci é nosso convidado, o que para nós é uma honra sem precedentes. Enquanto você aguarda a palavra do grande mestre, selecionei a crônica que fizemos em homenagem à imortal Rita Lee, a musa do rock brasileiro que nos deixou nessa última semana. Rita Lee foi a nossa adorável ovelha negra da família. Confira a crônica. Pan News Cidades. Padrões de comportamento foram quebrados com a musa do rock que se eternizou no panteão da rebeldia e das letras criativas, principalmente pela musicalidade incomparável. Quem pensa que a nossa roqueira levava uma vida sossegada, que gostava de sombra e água fresca, engana-se. Ela foi uma adorável ovelha negra da família, que sempre assumiu essa rebeldia juvenil, que amadureceu e foi replicada para uma geração de fãs que continua a crescer. É a expressão do ontem, de hoje, e viralizou pelas redes sociais sem os limites dos sulcos no vinil. Longe de qualquer problema e perto de um final feliz, ela foi a bandeira de toda mulher que quer ser amada, e somente o tempo nos deixa loucamente sérios. Na pedagogia da vida, quem não sabe ensina, e quem não sabe ensinar, ensina a ensinar ou vira crítico. Mas a verdade é que ela sabia ser nossa professora da irreverência, da simpatia, da resistência. Gosto de mim, dizia, mas não é confortável ser eu. E há muito gravou o epitáfio, frisou que nunca foi um bom exemplo, mas era gente fina. Hoje pedimos com um berro o silêncio pelo barulho que ela mesma fez na vida e que cala temporariamente, em sinal de amor que nos torna patéticos nessa selva de epiléticos, amor que vem de nós e demora pra você, Rita Lee. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica.
e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Seu nome é sinônimo do direito penal, pelo menos na região metropolitana de Campinas, o que não é pouco. Além de expressivo advogado militante, lecionou e leciona nos cursos de direito mais expressivos do Brasil. Nós temos hoje o privilégio de receber no Pan News Cidades Dr. Pedro José Santucci. Caríssimo Santucci, que honra, viu? É bom tê-lo aqui na Jovem Pan News. O prazer é meu, Thanos. Muito obrigado pelo carinho das palavras. E isso até emociona um professor que começou no magistério em 1970, convidado com mais outros colegas para montar o Departamento de Direito Público na Unimep de Piracicaba. Em 70, comecei nesse, entre aspas, vício do magistério. E não parei até hoje. É verdade. Passou pela Pontifícia Universidade Católica com brilhantismo. Anos. Com brilhantismo, né? Muito obrigado. É verdade. 42 anos. Não é um dia, não. Estou formado há 39 e você já era o grande mestre do direito penal. Você teve referências aqui na cidade de Campinas, Santucci? Quem, na sua época, despontava no direito penal? Romeu Tortman era o absoluto no direito penal. Dr. Romeu Tortman. Inclusive, eu fiz o estágio no escritório dele. E mais alguém que você se lembra? Olha, tinha o Dr. Rimoli, também fazia muito júri. Rimoli Neto, foi vereador. Dr. Pedro Magalhães Júnior. É verdade. Então, eram papas. E tinha em São Paulo o espanhol, né? Que eu saía daqui de Campinas, já ainda no culto à ciência, para assistir júri do espanhol em São Paulo. Santucci, eu estou lembrando aqui também do Álvaro Cury. Álvaro Cury foi diretor da faculdade, não foi? Foi meu professor. E com o Álvaro Cury, eu tive uma passagem interessante, porque no segundo para o terceiro ano, eu fiz uma prova escrita maravilhosa e tinha certeza que não precisava ir para oral. E na hora que foi publicada a nota, eu fui lá ver e estava reprovado. Quer dizer, eu não é reprovado. Eu não tinha alcançado média 7 para me dispensar do oral. Eu achava que tinha tirado uns 9, 10. Daí fui falar com ele. Ele falou, não, eu quero saber se você é playboy ou estuda direito e cola. Ai, Álvaro Cury. Daí eu respondi pro Álvaro, doutor Álvaro, primeiro, eu torço pro Guarani, não sou ponte pretano, então eu jamais faria isso. Ele morreu de rir e me pôs no oral, você acredita? Ah, meu Deus do céu. É aluno que ele gostava, queria ouvir sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você relacionada à inovação no direito penal. Acho que tem muita gente inovando hoje na área criminal. Nós estamos vendo algumas práticas dos tribunais, e eu me refiro em especial ao Supremo Tribunal Federal, mas não só a ele. O direito penal está no caminho correto hoje, Santucci, ou vivemos uma transição numa aplicação do direito que esquece um pouco os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos? Gostaria de saber como você analisa hoje o direito penal. Thanos, eu costumo dizer nas classes, quando eu começo a dar aula, o seguinte, isso eu repito sempre, que nós devemos tratar o crime como consequência e não como causa. Por quê?
Porque a partir do momento em que você constata que o aumento dos crimes, o aumento da criminalidade, especialmente a violenta, e o crime organizado, os grandes centros urbanos, surge com isso o endurecimento do tratamento penal e processual penal. E com isso, vejam bem, caminha aquela ideologia do law and order, que eu acho que deve ser muito temida por nós que somos democratas. Nós defendemos a democracia. Porque eu não posso tratar o crime como consequência, como causa. Você entendeu? Sim. Então eu dou um exemplo. Se nós cumprirmos a Constituição e o Estado cumprir o que a sociedade determinou através do poder constituinte que ele fizesse, porque o Estado é a criação da sociedade. Então o Estado tem a obrigação de cuidar da sociedade, de educar, da educação, da saúde, do emprego, do salário digno, das férias. Enfim, quando nós constatamos que as prisões hoje, 90%, 85% constituídas de pessoas que não têm cultura, não têm grau de instrução algum, praticam crimes contra a propriedade, e as pessoas tratam o direito penal como se ele fosse aquele grande salvador da sociedade para diminuir a criminalidade. O direito penal não tem nada a ver com criminalidade. Você aumentar, exacerbar a pena, colocar penas absurdas do tipo prisão perpétua, para mim, pena de morte, eu acho que não inibe a criminalidade. O que inibe a criminalidade, eu nunca me esqueço daquele Giuliani, que foi prefeito de Nova York. Sim. Então ele pegou Nova York, o maior índice de criminalidade do mundo era num bairro de Nova York, eu não me lembro agora se é Queens, mas o que ele fez? Ele começou a criar postos de saúde, escolas, quadras de basquete, e o índice de criminalidade caiu. Então, vejam bem, ele passou a tratar o crime como consequência e não como causa. Porque eu dou exemplo em classe. Eu tomo uma garrafa de pinga de manhã, de noite estou com dor de cabeça. Então eu vou tomar um Advil, vou tomar qualquer coisa para passar a dor de cabeça. Mas não estou cuidando do problema pela causa, estou tratando pela consequência. Então, vejam bem, e o que me assusta é esse movimento de lei e ordem, que foi cultivada da sociedade americana. E estados que lá defendem a pena de morte perceberam que não inibe a criminalidade, a pena de morte. Imagina você, a pena não inibe. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil é essa distorção na assistência, de assistir essa violência cada vez mais exacerbada, sem cuidar do problema pela causa. Nós estamos conversando no Pan News Cidades de hoje com o Dr. Pedro Santucci, ele que é uma inspiração para estudantes de direito, para profissionais na área do direito penal, no direito criminal. Ô Santucci, você falou das penas. Quando há um crime de grande repercussão, todo mundo vem com essa ideia de aumentar a pena, que surja a pena de morte, como você já abordou. Agora, o nosso sistema prisional, ele está à altura do direito penal? Ele cumpre com aquela missão de ressocializar o apenado? Olha, é outro ponto que eu abordo muito em classe. Eu acho que o criminoso, quando ele é condenado, quando ele adentra ao sistema prisional brasileiro, ele sai pós-graduado no crime. Ele não ressocializa. Por quê? Porque hoje as prisões, e no mundo inteiro isso, hein, Thanos? O sistema penitenciário é um sistema falido no mundo inteiro. Então você vê nos Estados Unidos, na Europa, e principalmente aqui no Brasil, as organizações criminosas que tomam conta do sistema prisional brasileiro. Não tem como negar isso. Então, está falido o sistema prisional brasileiro, o sistema penitenciário. Então nós precisamos achar uma saída para isso.
O que preocupa é exatamente a inércia do Estado. Quando eu falo Estado, o Estado é uma abstração, tá certo? Então, os homens que tomam conta do poder do Estado. Eu costumo dizer sempre também em classe que quem tem poder é o Estado. O Estado é soberano. Então, o judiciário, executivo, legislativo não são poderes, são órgãos do poder do Estado. E cada um tem que cumprir dentro das limitações dadas pela Constituição. Então, hoje nós estamos vivendo momentos em que parece que há uma hipertrofia de um dos órgãos do poder, o judiciário. Mas isso, no meu modo de ver, veja bem, eu acho que é pela falta de competência dos outros órgãos do poder. Porque está sendo tudo judicializado. Tudo. Uma matéria de competência do legislativo, situação e oposição brigam lá, a oposição ganha ou a situação ganha, o perdedor vai para o judiciário. E o que está acontecendo? O judiciário está resolvendo assuntos que não são da competência dele, mas por provocação do próprio órgão incompetente. Você concorda comigo? Mas perfeito. Eu não tinha essa visão. Agora que você tá sendo claríssimo. Quer dizer, o órgão incompetente, porque não faz leis, judicializa para poder ter uma resposta do judiciário. É como se fosse o Pôncio Pilatos. Então ele lava as mãos e fala assim, o que você acha? E o judiciário faz o quê? Ele passa praticamente a agir como se fosse o legislativo, como se fosse o executivo, mas não porque ele quer, porque ele é provocado. Porque nós sabemos, né, Thanos, que o judiciário só entra na história quando ele é provocado. É verdade. Fonte própria, não age nunca. Ô Santos, o que você acha do foro privilegiado, hein? Eu acho, minha opinião, modesta, é claro, é que ele transformou o Supremo num Supremo Tribunal Criminal. Qual a sua visão disso, desse fato? Veja bem, eu acho que o foro privilegiado contraria os princípios da República, os princípios republicanos e os princípios da democracia, porque todos são iguais perante a lei, está entendendo? Agora, privilegiar determinados cargos e pessoas que ocupam esses cargos, dependendo, eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Por exemplo, eu não posso colocar, por exemplo, julgar e condenar um ex-juiz, ou um ex-advogado, ou um ex-promotor na mesma cela, no mesmo sistema prisional, em que aqueles que foram julgados ou denunciados estão cumprindo pena. É óbvio. Mas não que isso diga eles não têm que ser punidos. Não, tem que ser punidos, sim. Se foram julgados e condenados, eles têm que cumprir pena. Mas eu não posso condená-los duas vezes. Uma, pelos que eles fizeram. E outra, colocando-os nas mãos daqueles que eles os condenaram. Concorda? Sem dúvida. Ô Santucci, e também, com relação ao duplo grau, quem cai já no Supremo vai recorrer para quem? Para o bispo? Porque ele está numa turma e, de repente, aquela turma pode ser o pleno. Enfim, não tem recurso, né? Não tem para onde ir ali, né? Tem o pleno só. Veja bem, existe no Congresso Nacional um monte de projetos para a reforma do Judiciário, principalmente do Supremo. Então, o Supremo hoje, no Brasil, ele está sendo rotulado de hipertrófico, ou seja, ele está presidindo, está acima de outros órgãos do poder. Mas é aquilo que eu falei, retornando, ele está só porque os outros órgãos do poder, legislativo e judiciário, legislativo e executivo, eles vão ao judiciário para o judiciário decidir. Então há uma hipertrofia provocada. Daí o legislativo e o executivo reclamam. Mas o judiciário só se manifesta provocado. Por que judicializar matéria de competência legislativa? Pôncio Pilatos. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o professor, mestre em Direito Penal, nossa referência no direito criminal, Pedro José Santucci. Doutor Santucci, você falou algo fundamental, comparar com Pôncio Pilatos, mas a culpa, como bem explanou,
é também da inércia, da omissão, muitas vezes, do próprio legislativo. A nossa lei penal precisa ser modernizada? Quais são os projetos? Qual a sua visão sobre esse momento que o direito penal passa? Fake news, né? Leis sobre a mentira, a falsa notícia. Tudo isso é válido hoje para enfrentar esse mundo tecnológico que se apresenta à nossa frente, Santucci? Thanos, você também dá aula, você deve enfrentar esse mesmo problema. Então o aluno pergunta se nós não temos o direito a nos expressarmos, se a Constituição não garante o direito da expressão, de nós nos expressarmos. Eu sempre falo, garante, mas veja bem, o nosso direito vai até o limite, e tem um limite. Qual é o limite? O limite é a personalidade do outro, porque você não pode, invocando o direito de se manifestar, você praticar um crime contra outra pessoa. Então, eu acho que nós temos que rever o nosso direito penal. Vamos esclarecer, deixar com bastante clareza isso. Nós temos um Código Penal que entrou em vigência em 1941. Foi reformado em 1984. Mas, assim mesmo, ele está sendo costurado, está sendo inserido determinados tipos penais, etc., que não satisfazem o momento atual. Porque hoje nós estamos vivendo no século XXI, que eu digo sempre, isso parece o século 30, porque a todo dia se tem uma novidade. Então, o que nós precisamos é parar de remendar, é fazer um novo Código Penal, de acordo com o momento. Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque hoje existe a confusão, e é uma confusão que é perfeitamente aceita. Por quê? Porque nós não temos clareza, e o momento atual é de radicalização das opiniões. Nós não temos uma opinião. O Código Penal está sendo ignorado, às vezes até por profissionais da área. Às vezes eu assisto programas que eu fico admirado, estão defendendo, por exemplo, o direito de expressão amplo e restrito. Eu falo, mas não existe isso. Não sei se você está enfrentando em sala de aula também esse problema, Thanos. Não, também. Acho que isso é um momento onde as pessoas acham que liberdade é a todo custo, né? E se esquecem dos limites, como você... É isso. Acho que isso está faltando hoje na consciência das pessoas. Liberdade, ela tem limites. E o limite é o direito do outro. É como você diz. E, Santucci, vamos tentar aí esclarecer algumas coisas que ainda, para muita gente, não passa como uma realidade. Vou voltar lá no julgamento do Lula em dois aspectos, quando ele foi preso e relacionadas a questões conceituais do direito. Gostaria que você abordasse a territorialidade, que foi uma das questões levantadas pelo advogado junto ao Supremo e que o ministro Fachin concordou, quer dizer, o Paraná não era o local correto. Queria que você analisasse isso. O foro competente. E depois, em seguida, a suspeição pela segunda turma do Supremo do juiz Moro à época, né? Então, essas duas questões eu gostaria que você analisasse. Veja bem, o Código de Processo Penal estabelece a territorialidade. E o Código Penal também, indiretamente, ele dá os contornos, certo? Então, pelo que nós lemos, pelo que nos chegou, as notícias que nos dão os jornais, as rádios, as televisões, foram desobedecidas alguns princípios do processo penal, de acordo com, veja bem, de acordo com a notícia que nos chega. Claro. É muito temerário eu afirmar, ou você afirmar, ou qualquer outra pessoa afirmar, sem conhecer o processo, se o Moro infringiu ou não infringiu, se houve ofensa ou não ao princípio da territorialidade, se havia competência do Foro de Curitiba para julgar determinados fatos. Então, nós precisamos analisar isso de uma forma que não desse margem à dúvida, ou seja, precisamos ler o processo. Agora, pelo que nós lemos dos jornais,
se houve contrariedade ao Código de Processo Penal, se houve interferência ou houve intervenção do Judiciário através do Moro, da colheita de provas pelo Ministério Público, então eu acho que o ato é nulo. Agora, o que foi feito? Porque nós não temos a minúcia para fazer análise. Claro. Porque você sabe, às vezes uma vírgula modifica o sentido da palavra, do texto. Mas então, conceitualmente, deixando de lado o caso do Lula, conceitualmente, como é que fica essa questão do foro competente no direito penal? É o local dos fatos? Como é que é isso no direito penal? Local dos fatos. Local dos fatos. Local dos fatos e também, veja bem, em determinados momentos, determinados casos, pode ser o foro da vítima. O foro privilegia o foro da vítima. Agora, em princípio, veja bem, o artigo 4º do Código Penal, e aí eu vou fazer por uma analogia, em boa parte, que é permitida no direito penal. O artigo 4º do Código Penal diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então eu preciso considerar a prática do crime no momento da ação ou da omissão onde ocorreu, tá certo? Então eu acho que por aí, fazendo uma analogia, se eu considero praticado o crime no momento da ação ou da omissão, pouco importa aonde ele esteja. Aonde ele estiver é o foro competente para o julgamento. Você concorda? Concordo. Se for praticado aqui, ou em São Paulo, ou em Curitiba, ou em Amparo, né? Eu preciso considerar onde foi praticado o crime. Agora, o Código de Processo me dá exatamente qual é o foro competente. E, excepcionalmente, dependendo dos casos, ele privilegia a vítima, por exemplo. O foro em que foi praticado o crime, levando em consideração a pessoa da vítima. Bem, não é à toa que o nosso convidado de hoje, ele é um grande professor de direito penal. Nós tivemos o privilégio de conversar no Pan-News Cidades com o doutor Pedro José Santucci. Santucci, eu me lembro da Tereza Adoro, que foi a minha professora à sua época, né? Minha colega ultraciência e minha colega de faculdade. Foi minha caloura de faculdade. Que saudades que eu tenho dela. Saudades também. E quando eu converso com você, eu me reporto imediatamente a ela, porque ela também era uma apaixonada pelo direito penal. Santucci, privilégio nosso, eu repito e não vou cansar de repetir, tê-lo aqui no Pan-News Cidades da Jovem Pan-News, viu? Muito obrigado pela gentileza de ter estado conosco. Olha, você é absolutamente suspeito pelas palavras carinhosas que você coloca para mim. Eu acho que você é suspeito porque nós nos gostamos muito. Nossa amizade é muito grande e você é suspeito para falar isso, viu, Thanos? Muito obrigado pela todo o seu carinho, mais uma vez eu repito, e pela Jovem Pan também, que me deu essa oportunidade de poder expor meu ponto de vista sobre assuntos tão controversos nos dias de hoje. Thanos, muito obrigado. Você, Santucci, é unanimidade na área criminal. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado, querido. O Pan-News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora.
Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.